Não existem sérios efeitos colaterais ou consequências em fazer o jejum. Se houvessem, nós saberíamos há milhares de anos atrás. O problema é que fomos treinados para comer. Nunca pule o café. Coma de 3 em 3 horas. Faça pequenos lanches durante o dia, o que é completamente errado. Existem incríveis benefícios, já foram reconhecidos, porém não são divulgados como merecem. Estudos e pesquisas já comprovaram pessoas emagrecendo, deixando de tomar pilhas de medicamentos, ganhando a energia e a vontade de viver de volta, pessoas controlando e revertendo a diabetes tipo 2. Poderia uma das mais antigas indicações nutricionais do mundo ter profundos benefícios para a sua saúde? Olá, eu sou Ale Assunção, fundador do canal Diabetes Descomplicada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E este é o tópico do assunto de hoje, jejum. Jejum é um método ou técnica completamente natural. Não é preciso tomar medicamentos. Em simples palavras, é deixar o próprio corpo se limpar de todo o excesso de açúcar e gordura. E não tem nada de errado com isso. É gratuito e está disponível para todo mundo. O que você precisa é conhecimento para ficar saudável e ter uma qualidade de vida muito melhor. Existem alguns medicamentos para doenças horríveis que são super caros, mas não é disso que estou falando. Eu estou falando de algo disponível para todas as pessoas. Passar fome e jejum. Esse é possivelmente o primeiro pensamento de qualquer pessoa. Quando ouve falar em jejum, não vou comer, então irei passar fome. Passar fome é quando você não come e não sabe quando irá comer outra vez. O jejum é diferente, ele é voluntário e não importa a razão pela qual você faz. É por razão espiritual para emagrecer alguns quilinhos para uma festa daqui a uma semana. Isso não importa. Se você não sentir-se bem, você para e come. Passar fome é diferente, não é saudável. Jejum, por ser um processo voluntário, você pode parar quando quiser. Você decide quanto tempo, 8 horas, 10, 12, 24? É você que decide fazer menos ou mais. Isso te dá o controle nas suas mãos para diminuir os níveis de glicose e insulina e reverter a obesidade e diabetes. Você pode ou não, é uma opção para você. O jejum é uma opção saudável para emagrecer e reverter a diabetes. Antes de simplesmente descartar essa opção, por que não tentar primeiro? Você não pode eliminar uma das melhores armas que temos contra a obesidade e diabetes, sem nem ao menos tentar. E este é talvez o maior erro, não tentar. Existem tantos mitos por aí, se eu fosse citar cada um deles, essa aula duraria horas e horas. Vou falar alguns. Se você quiser saber outros, deixe nos comentários aqui abaixo e eu posso criar um vídeo falando especificamente sobre ele. Vejamos alguns mitos então. Um dos maiores é o seguinte: fazer jejum queima os músculos. Isso simplesmente não acontece. Segundo a bioquímica do nosso corpo, o corpo armazena energia como glicogênio no fígado e também como gordura no corpo. O que acontece durante o jejum é que o corpo começa a queimar o glicogênio do fígado. Muitas pessoas pregam que após queimar o glicogênio, o corpo começa a queimar os aminoácidos e a partir daí queimar os músculos. O que não ocorre. O corpo não regula, ele não quer queimar os próprios músculos, porque isso não é saudável. No jejum, o que ocorre é que a oxidação da gordura aumenta, o que significa que o teu corpo está mudando. Ele está parando de usar o açúcar para usar a gordura como energia. E quando isso ocorre, existe uma quantidade gigante de calorias disponíveis para serem queimadas no corpo. Segundo mito, passar fome. Eu não posso fazer jejum porque vou passar fome e ficar sem energia. Você já deve ter ouvido ou quem sabe até mesmo falado uma frase parecida, não é mesmo? O que precisa ser falado aqui é o seguinte: o metabolismo reduz o gasto calórico. Eu já vou te explicar. Se você reduzir o consumo de calorias, a queima de calorias é reduzida também. O teu corpo é inteligente, ele não quer morrer. Pensa comigo o seguinte, por exemplo. Se você come 2.000 calorias e queima 2.000 calorias, mas de repente você corta as calorias e come só 500 calorias, o teu corpo não vai continuar queimando as mesmas 200 calorias de antes, porque se fizer isso, ele vai eliminar todo o peso e vai morrer. Faz sentido para você? O que acontece durante o jejum é a troca do combustível. Ao invés de funcionar à base de alimentos, ele começa a usar a própria gordura. Ele não vai se desligar, vai continuar funcionando à base de gordura, porque tem bastante disponível. O problema não é você não ter energia. O problema é que essa energia está trancada dentro das células do tecido adiposo e você precisa acessar elas.
O que o jejum faz é forçar o corpo a acessar esse estoque de energia que está trancado no tecido adiposo. Insulina é o hormônio mestre que diz mais ou menos assim: armazenar ou queimar energia. O processo normal é assim. Quando você come, a insulina aumenta e avisa para o corpo armazenar essa energia. Quando a insulina diminui, ela avisa para o corpo liberar energia. O que acontece é que, com o passar do tempo, nós desenvolvemos resistência à insulina. O nível de insulina está alto o tempo todo. Se você tem resistência à insulina, mesmo em jejum, o nível de insulina vai estar alto. Com isso, o corpo continua recebendo esse aviso para armazenar energia. Se o corpo só recebe o aviso de estocar energia, nunca vai receber o aviso para liberar energia. É por isso que você sente-se cansado o tempo todo. Essa energia armazenada não pode sair. É como uma rua de mão única, ela só vai e não volta. Então, se você não consegue eliminar esse peso, a chave para quebrar essa situação é reduzir a resistência à insulina, permanecer longos períodos com o nível de insulina baixo. É por isso que o jejum é tão importante e eficaz. Primeiro porque diminui o nível de insulina mais do que qualquer coisa. O principal estimulante da insulina é a comida. Se você não comer, a insulina vai começar a diminuir. É aí que as portas do tecido adiposo começam a se abrir e toda aquela energia começa a ser liberada. Você começa a usar a gordura como energia e não sente fome, porque está comendo a própria gordura. Além de saber o que comer e o que não comer, é muito importante saber quando comer. Vamos analisar, por exemplo, a palavra breakfast, café da manhã em inglês, tá? Se analisar, são duas palavras: break, de quebrar, e fast, de jejum. Ou seja, algo que quebra, que acaba com o jejum. Isso implica duas coisas muito importantes. Significa que o jejum faz e sempre fez parte das nossas vidas. Só que nós esquecemos e pensamos que é um esforço fazer isso, mas não é. Se você balancear o tempo que come e faz jejum, a tua saúde e o teu peso estarão ótimos. Por outro lado, se passa muito tempo comendo, estocando energia, teu corpo vai estar com excesso de peso e doente. A segunda coisa é, você pode quebrar o jejum em qualquer hora, qualquer momento. Não precisa ser às 7 ou às 8 da manhã. Se você não tem fome pela manhã, não coma. Não force teu corpo a aceitar comida se não tem fome. Esse é um grande erro. Se você não tem fome, por que vai forçar teu corpo a aceitar uma tigela de cereal, uma torrada ou qualquer coisa que seja? Não faça isso. Existem algumas contraindicações para pessoas em certas condições. Subnutrida. Qualquer pessoa que esteja abaixo do peso, mal nutrida. Isso simplesmente não faz sentido, certo? Existem outras pessoas que não podem ou precisam de supervisão médica para o jejum. Crianças não devem fazer jejum por longos períodos. Lógico, perder uma refeição de vez em quando não tem problema. As consequências por ficar longos períodos sem comer é grande para elas. Elas precisam de nutrientes, estão crescendo. A criança está acima do peso e precisa emagrecer, tudo bem, corte os doces, fast foods, pães, sucos, refrigerantes, por exemplo. O jejum vai cortar todos os nutrientes e elas precisam de alguns, então é arriscado deixar uma criança em jejum por longos períodos. Ajuste a alimentação da criança. O mesmo se aplica a grávidas e que estão amamentando. Existem incontáveis motivos pelos quais elas precisam de nutrientes, para ela e para o bebê. Se a mãe não está ingerindo os nutrientes necessários, os riscos são grandes para ambos. Medicações. Pessoas que tomam medicamentos precisam de acompanhamento médico. Alguns medicamentos precisam ser tomados junto com a comida. Se não tem comida, podem haver efeitos colaterais e complicações. Diabéticos que tomam medicamentos precisam de supervisão médica. Se tomar a mesma dose de medicamentos e não comer, corre o risco do nível de açúcar cair muito e ter hipoglicemia. É preciso que o médico ajuste as medicações para que isso não aconteça. O ajuste precisa ser feito antes do jejum. Existem diversas variações de jejum. Vou comentar sobre algumas. Lembre-se que o principal e mais importante é não comer. O clássico, apenas água é permitida. O religioso, por exemplo, os muçulmanos jejuam e não consomem nada. Nem água, nada. Obviamente esse tipo é mais difícil. Corre o risco de ficar desidratado. Padrão, comidas e bebidas não calóricas são permitidas. Chá e café são permitidos, por exemplo. Fat fast. Nesse tipo de jejum, gorduras são permitidas, principalmente junto ao café, como por exemplo a manteiga, nata, manteiga ghee ou óleo de coco. Neste caso, sim, calorias estão sendo ingeridas, mas não é esse o caso. O importante é a resposta da insulina.
gorduras praticamente não acionam a insulina. O nível de insulina permanece baixo e mesmo ingerindo gorduras, com o nível de insulina baixo, é possível ter os mesmos benefícios do jejum, mesmo ingerindo calorias, o que torna esse tipo de jejum mais fácil e mais popular. Uma outra variação do Fat Fast é consumir o caldo de ossos junto, que é extremamente rico em gorduras, minerais e também proteína. É extremamente saudável e você pode tentar. Sentiu-se bem, está com os resultados que desejava? Ótimo, continue assim, consuma as gorduras, o caldo de ossos ou o café, o chá. Não tem problema. O importante é você sentir-se bem e ter os resultados que deseja. É o verdadeiro original jejum? Não, não é. Mas você está consumindo calorias. Se isso torna mais fácil para você e está com os resultados que quer, está perfeito, você deve fazer. Mas se você não gostou e sentiu-se mal, ok, existem outras opções e você pode tentar, até encontrar a melhor que funciona para você. Vão existir algumas ocasiões que você não vai querer estar em jejum. Por exemplo, festa de aniversário, celebrações, feriados, etc. Você não vai querer ser aquela pessoa nessas ocasiões, que vai beber só água. Não vai jantar ou comer sobremesa. Isso não é legal, não é divertido, né? É por isso que o jejum é muito bom. Ele é voluntário. Você decide quando vai comer. Simples. Nós devemos aproveitar e nos divertir. Por exemplo, Natal. Certamente esta época do ano não é para fazer jejum, é época para celebrar. Existem épocas para alimentar e épocas para fazer jejum. É só balancear. Se no final do ano você comeu muito, tudo bem. Comece a diminuir a quantidade de comida até voltar ao normal e tudo vai ficar bem. Se você segue uma dieta contínua, nunca pode comer isso, aquilo ou aquele outro alimento. Por quanto tempo você aguenta isso? Dietas contínuas assim não possuem resultados satisfatórios por longos períodos de tempo. O jejum você pode adaptar e integrar com sua vida social. Vai deixar de sair com os amigos porque eles vão comer pizza? Isso é besteira! Isso é algo que realmente surpreende as pessoas. Porque a maioria foi treinada a acreditar que ficar sem comer vão perder o foco, vão perder energia e não vão conseguir pensar direito. Mas o que de fato acontece é que o corpo tem os corpos cetônicos e o cérebro trabalha, ele consegue metabolizar bem eles. Isso permite o cérebro trabalhar em níveis superiores. Essa ideia de clareza, de aprimoramento mental não é nova. Se você quiser procurar, olhe na Grécia Antiga, nos ensinamentos de Hipócrates, por exemplo. Vai descobrir que os gregos jejuavam, mas não para perder peso, por causa dos benefícios mentais. Eles entenderam que em jejum conseguiam pensar muito melhor, com mais clareza. Milhares de anos atrás, os gregos já haviam entendido que o cérebro trabalha melhor com os corpos cetônicos. Só não usavam essa denominação, claro. O jejum é o oposto das dietas que você encontra por aí. Por isso é tão eficaz, possui tantos benefícios. O jejum não complica a sua vida, ele facilita. Quer exemplos? Não custa dinheiro, é completamente de graça. Na verdade, você economiza dinheiro. Se você não vai comer, por que vai comprar tanta comida? Não toma seu tempo. Você não vai precisar cozinhar, ir ao mercado ou sair para comer. Não precisa de planejamento. Você não vai ficar pensando, o que vou almoçar hoje? Qual será o jantar? Isso não acontece. Você pode adicionar a qualquer dieta. É vegana, vegetariana? Claro, pode fazer jejum sim. Low carb não tem problema, você pode fazer jejum também. Você pode adaptar o jejum para que ele se encaixe em sua rotina. Pode começar e terminar quando quiser. A maioria das dietas por aí você não sabe se funcionam ou não, por causa da confusão de informações. Mas com o jejum, a única certeza que você tem é o emagrecimento. Se você não come, você vai emagrecer. Isso é inquestionável. Bom, as poucas dúvidas que restam são: é saudável? Sim, é extremamente saudável. Literalmente, milhares de pessoas praticam o jejum diariamente, seja por práticas religiosas, por exemplo, os budistas e muçulmanos, para emagrecer, para melhorar a capacidade mental, seja a razão qual for. Se milhares de pessoas fazem todos os dias, por que nós não podemos? Essa é a segunda dúvida. É porque algumas pessoas dizem que não podemos, que não é saudável, e nós não poderíamos fazer. Pensa comigo no seguinte: quando você precisa fazer exames de sangue, por exemplo, glicose, colesterol, qualquer outro exame médico que seja, você não precisa ficar 8, 10, às vezes 12 horas em jejum? Então, por que nessas ocasiões as pessoas que falam que nós não podemos fazer jejum não aparecem? Se você fica 10 horas sem comer para fazer um exame, por que não fazer mais vezes para emagrecer ou controlar a diabetes?
Uma mensagem importante que fica é que você pode ter de volta a sua saúde. Você pode ter o controle em suas mãos. Tanto você tenha o conhecimento necessário. Você não precisa mais ser refém dos medicamentos. Está tudo disponível para você e qualquer pessoa. Infelizmente, temos essa cultura doentia do coma o dia todo e errado. Fique obeso, fique doente e tome medicamentos. Você pode sair desse ciclo. O problema é que a maioria dos tratamentos tentam resolver doenças metabólicas, como a diabetes e a obesidade, com medicamentos. Os causadores são a alimentação e o estilo de vida. As pessoas estão comendo o que causa as doenças para tomar medicamentos. Não é assim que se trata uma doença metabólica ou nutricional. Muito obrigado por ter assistido a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo.